você. Nessa aula nós vamos finalizar o tópico de conjunto dos números racionais. A gente sabe que o número racional ele é representado dessa forma. Ele tem um numerador, que é um inteiro, e ele tem um denominador, que também é um inteiro, diferente de zero. E todo número racional escrito dessa forma, ele pode ser transformado num número decimal. O que é um número decimal? É um número, por exemplo, o número 0,3. É um número decimal. Tá? Outro número decimal, 0,05. Ou então o número 0,1111 e assim por diante. Estes são números decimais. E nós podemos transformar este tipo de fração em número decimal. Tá? Como que nós fazemos isso? É isso que nós vamos aprender nessa aula. Bom, primeiramente a gente tem que saber o seguinte, que toda vez que a gente transforma um número desse tipo, A sobre B, que é um número fracionado, a gente pode transformar ele em dois tipos de números decimais. A gente pode transformar numa decimal exata, decimal exata, e a gente consegue também transformar essa fração em uma dízima periódica. A gente pode transformar ou em uma decimal exata ou em uma dízima periódica. Vamos primeiro ver alguns exemplos de decimal exata. Vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, se a gente conseguir colocar aqui o 3 sobre 1. 3 sobre 1 é uma decimal exata, porque vai ficar igual a 3. Né? Só que a gente sabe que aqui tem uma vírgula e um zero. Porém, a gente não usa essa notação. A gente deixa apenas o 3. Ok? Outro exemplo. 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a 0,5. Outro exemplo. 1 sobre 20. 1 sobre 20 é igual a 0,05. Um último exemplo. 27 dividido por 1000 é igual a 0,027. Ok? Nós temos o nosso exemplo de decimal exata. Se a gente fazer isso na calculadora, por exemplo, vamos abrir aqui uma calculadora. A gente pegar esse número aqui, ó, 1 dividido por 2, ele vai dar um número exato. É um número que tem início e fim, que é esse caso aqui. Se a gente pegar esse outro exemplo, 1 dividido por 20 é igual a 0,05, que é esse caso aqui. No outro exemplo, se a gente pegar 27 dividido por 1000, isso daqui vai ser igual a 0,027. Ok? Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos de dízima periódica. Vamos ver como que isso funciona. Dízima periódica. Bom, a dízima periódica é o seguinte, é quando a gente pega um número, uma fração, e a gente resolve essa fração e ele dá um número infinito, né? Um número que não tem fim. Vamos dar um exemplo. Se eu dividir o número 1 pelo número 3, o que vai acontecer? Ele vai ser uma dízima periódica. Então vamos lá, 1 dividido por 3. Isso daqui é igual, olha lá, 0,33333 e vai até o infinito. Então vai ficar 0,33333 e vai até o infinito. Como o padrão que vai se repetir é esse daqui, é o 3, é o que a gente chama de intervalo também, eu costumo falar padrão. Então a gente pode também utilizar essa seguinte notação: 0,3 com um traço em cima. Ok? A gente chama isso daqui de período.
período. Então o período é o 3. Tudo bem? Bom, vamos ver mais um exemplo de dízima periódica. Tudo isso daqui, gente, lembrando que isso daqui faz parte do conjunto dos números racionais. Racionais, é dele que nós estamos falando, tá? Essa aula é sobre conjunto dos números racionais. Vamos ver mais um exemplo aqui. 2 dividido por 7. 2 dividido por 7, quanto que vai dar? Vamos pegar aqui a calculadora. Vamos colocar a calculadora aqui. Vamos lá. 2 dividido por 7. Isso daqui vai ser igual a 0,285714. Olha só, 285714, 2857. E repete esse padrão. Então a gente vai colocar aqui 0,285714. Aí de novo, 285714, 285714 e assim por diante. Então qual que é o período? O período é 285714. Esse daqui é o que a gente chama de período, tá? É o período da nossa dízima periódica. Vamos a mais um exemplo. Se nós dividirmos o número 11 pelo número 6, quanto que isso vai dar? Vamos pegar a calculadora. Bom, vamos lá. 11 dividido por 6. Isso daqui vai dar 1,8 e um período de 3. São infinitos números 3. Então vai ficar assim. 0, opa, 0 não. É 1,8333333 e por aí vai. Então o período qual que é? É o 3. Período é o 3. Lembrando que o período é sempre o número que se repete, ou a sequência de números que se repete. Então nesse caso aqui, como que a gente pode escrever? A gente escreve utilizando essa notação aqui. Vai ficar assim. A gente pode escrever aqui assim, 1,83 e a gente coloca um traço em cima para dizer que esse daqui, o 3, é o período. Assim como nós fizemos aqui nesse exemplo, onde colocamos o traço em cima do 3. Bem, esse exemplo aqui a gente também pode escrever utilizando o período aqui, ó. Esse período aqui, que vai até do 2 até o 4, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre duas questões. Eu vou falar primeiro sobre a decimal exata, né? A gente também considera o seguinte, que da mesma forma que eu transformo uma fração, a gente tem lá uma fração A sobre B, e a gente transforma essa fração num número qualquer, por exemplo 0,3333, da mesma forma que existe esse processo aqui, né, e a gente usa uma calculadora e calcula, ou a gente faz isso na mão mesmo e chega a esse resultado, como que a gente faz para transformar uma dízima periódica ou então uma decimal exata numa fração, né? Como que a gente pega, por exemplo, um número qualquer lá, 0,3333 e transforma ele numa fração? Como que a gente faz isso, né? Bom, primeiro vamos ver como que a gente faz isso utilizando a decimal exata, tá? Então vamos lá, vou pegar uma outra cor aqui. Então se a gente tem uma decimal exata do tipo 0,37, lembrando que decimal exata é um número que não é uma dízima periódica, ele não tem uma sequência de dígitos aqui que tende ao infinito, ele para aqui, ele termina aqui. Como que eu vou transformar esse número em uma fração? Bom, é muito simples. Eu vou pegar esse número que está antes aqui do zero, vou colocar aqui em cima,
vai ficar 37. E aqui embaixo eu vou colocar uma decimal correspondente à quantidade de dígitos que esse número tem depois da vírgula. Então, como aqui nós temos 2 dígitos, nós temos 1 e 2 dígitos, né? Então eu vou colocar 2 zeros, então vai ficar 100. Ok? Um outro exemplo. Se eu tiver, por exemplo, esse número aqui, 2,631, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou repetir esse número, tá? Se tivesse um zero aqui, eu não precisaria colocar um zero, igual nesse caso aqui, eu não coloquei o zero. Esse zero à esquerda eu não preciso colocar, ok? Eu vou colocar só esse número aqui, que foi o número que eu coloquei aqui. Aqui é a mesma coisa que eu vou fazer. Então eu vou colocar 2,631. E eu vou contar quantos algarismos tem depois da vírgula. Então aqui eu vou ter 1, 2 e 3. Então quantos zeros eu vou ter que colocar? 3 zeros. Vai ficar 1000. Ok? Vamos usar mais um exemplo. Vou puxar um traço aqui. Vamos ver esse exemplo aqui. 63,4598. Como que eu vou transformar isso daqui numa fração? A gente sabe que isso daqui é uma decimal exata. Para eu converter isso numa fração, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou pegar todo esse cara aqui, ó, todo esse número aqui, ó, tudo isso daqui, e vou transformar isso daqui num número só. Então vai ficar 63,4598, que é esse número gigante aqui, né, que é 634.598. Aí eu vou contar quantos dígitos tem depois da vírgula, ok? Porém, eu vou seguir a mesma regra aqui, vamos lá. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3 e 4. Então eu vou colocar 4 zeros, vai ficar assim. 1, eu vou colocar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ok? Então vai ficar 634.598 dividido por 10.000. Então é assim que a gente transforma uma decimal exata em uma fração. Tudo bem? Nossa, ficou feio aqui, né? Uma decimal exata em uma fração. Agora a gente precisa aprender como que a gente faz para transformar uma dízima periódica em uma fração. Como que a gente faz para transformar, tá? Bom, esse é um assunto para a nossa próxima aula.